Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Ponto de Conexão, lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, às 20 horas. E aqui temos um convidado sensacional, que é amigo nosso, né, Edu? É isso aí, Ricardo. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio, como sempre falo, né? Se for pessoa relevante, conceito mais relevante ainda. A temática hoje vai passar sobre o mundo digital, na verdade, mais essa temática mesmo de e-commerce e como você consegue crescer, se estruturar, enfim, vamos falar aqui um pouco sobre como você consegue vender mais naturalmente, né? No digital. E para isso a gente trouxe o grande peso. Sem muitas longas, nosso convidado hoje ele é o CEO da Oito Digital e também da ST Ingressos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses segmentos desse negócio, na verdade. E o cara tem mais de 20 milhões faturados levando negócios ao digital. Cara, é uma marca incrível e acho que a gente tem que saber um pouco mais como é que eles conseguiram chegar a esses 20 milhões. Acho que é importantíssimo falar sobre esse número, né? Sim. Então, para isso, sem mais delongas, Yanomami é nosso convidado. Yanomami, muito bem-vindo ao Ponto de Conexão. Primeiramente, sim, obrigado por ter aceitado estar aqui conosco hoje, batendo Nada, papo eu que agradeço o sobre como tudo espaço. começou. Acho que é importante, né? É, E agora eu passo a te bastante o microfone, então, assim, se apresente novamente com algo que eu possa ter comentado aqui e vamos iniciar. eu que agradeço o espaço, o convite, parabéns pela iniciativa, Eduardo, a gente já trabalhou em outros projetos, Raquel também. Então, esses 20 milhões, eles fazem parte, eu acho engraçado que, tipo, são 20 milhões ao ano, né? Então, Opa! tem dois, 3 anos que eu tenho 20 milhões de faturamento das empresas, né? Porque as pessoas Perfeito. confundem faturamento com lucro, é uma grande diferença. Quem dera se fosse o lucro anual, né? Mas é um faturamento das responsabilidades das empresas, né? Excelente. Hoje tem uma gestão de 2 a 3, então, de 2 a 3 operações. Por que eu digo 2 a 3? Porque 2 eu trabalho de forma direta e uma de forma Tá indireta. bom. Uma é a operação que trabalha por nós. E eu comecei no digital aí muito cedo, acho que em 2001. Você vai perguntar tão cedo em menor de idade, mas eu tinha uma mania do Mirk, né? Muito antiga, assim, quem tinha internet de escada e tudo. Eu já ganhava dinheiro naquela época narrando lutas. Brincadeira de criança eu já transformava em uma fonte de renda para pagar a merenda do colégio, essas coisas. A gente queria merendar uma coisa diferente, eu fazia daquela forma. Depois eu vim para quando ficou adolescente ali, foi onde eu conheci até a Raquel, época de canais de Mirk, onde você se envolvia com eventos, com tudo. A gente tinha uma estratégia que era, a gente era pago para chamar as pessoas para os canais, então a gente tinha aquele famoso gás ali, quem lembra, né? Mas é uma da geração muito antiga na internet, as pessoas não sabem às vezes nem o que é um MSN hoje, Sabe não, nem nada. Opa. Mas quem literalmente. lembra o que eu acho que deve ser o público do podcast, naquela época de MSN e tudo a gente tinha isso. E eu dei um tempo com eventos, né? Passei um tempo muito sendo produtor de eventos, produtor de bandas, viajando o Brasil inteiro. Né? E em 2018 a gente tem um sócio, que é o João Adson, ele me chamou para ser sócio da operação de Dropship. E aí que eu comecei a viver só do digital. Né? Porque as pessoas acham que viver do digital elas não têm que se capacitar, não têm que virar empresários. Aí da escola que eu venho, a gente se tornou empresários digitais. Né? A gente não pensa num negócio físico. Depois da pandemia que eu comecei a pensar em negócios físicos. Na pandemia a gente teve uma transportadora de carro. Aí você vem, você faz dropship, tem uma transportadora de carro. Depois a gente abriu a nossa assessoria de growth, que hoje é uma assessoria de growth, né? Mas na época era uma agência de marketing digital voltada para performance. Aí entrava os e-commerce, operação de drop, veio o reconhecimento de um grande mentor que eu tive, que é o mago do e-commerce, da Reserva. O Olha, cara era gestor de e-commerce da Reserva, olhou para mim, deu um diferencial. Fui convidado pela Shopify, que é uma plataforma canadense, para ir para o e-commerce Brasil, representando as agências e o Nordeste. E aí você sente diferente quando chega lá e as pessoas falam para você, pô, e tem gente no Nordeste, tem gente em Fortaleza que faz isso. Eu disse, tem. E a gente não valoriza o santo de casa. Verdade. E aí, desde essa época, eu comecei a pensar que a gente tem que começar igual o War. Dominar primeiro o Nordeste. Vem pessoas de São Paulo dominar o Nordeste. Eu disse, não, agora eu vou começar a trabalhar com a 8 Digital, que é a nossa assessoria de growth, né? Que a gente está posicionando no mercado para dominar o Nordeste. sim. E aí a gente já começou agora com um evento recente, com o Ike Batista, o Lázaro do Carmo, que foi o Summit. E aí se posicionando, mostrando para todos que, tipo assim, pô, nós temos talentos, nós temos empresas que fazem, às vezes, até melhor do que as pessoas do eixo sul-sudeste, né? E então do digital eu vim nesse período, desde 2023, eu fui convidado pelo grupo DIE para ser gestor da empresa de e-commerce deles, né, de venda de ingressos. E aí que começa o negócio, porque tipo assim, empresa de venda de ingressos, você acha que é só vender ingresso, não é uma fintech praticamente. Você é uma fintech Imagina. que tem que lidar com a margem baixíssima, a operação, um mercado muito agressivo. E aí você vai usando as habilidades que se tornam de empresário. Negociar, saber onde aplicar o recurso, a liquidez, que as pessoas não sabem. Mas uma liquidez financeira, rentabilidade. Começa a usar diversas estratégias de administração. E aí aqui vem o engraçado. Eu fiz publicidade, eu fiz administração, fiz publicidade de novo,
sou formado em comércio exterior e tô terminando um MBA em marketing. Nenhum desses eu terminei, dessas 3. Mas não terminei. Não tenho, a minha formação foi em comércio exterior, porque eu criei um canudo, né? Minha mãe é pós-doutora em linguística, então eu só para tipo assim, tá aqui, mãe. Tenho acabou-se. Mas agora eu tô terminando um MBA em marketing, comunicação e eventos, que é para pelo menos você abrir a boca e dizer, esse aqui eu sei. Comércio exterior eu fiz, que era 2 anos ali na pandemia, tá aqui pra senhora o canudo, guarde aí, que pra mim não recebi de nada. Né? E aí ainda tive uma pequena passagem ali no serviço público, né? Trabalhei um pouco com a Secretaria de Juventude, mas coisa rápida. Que trajetória, rapaz. Total. Vamos falar agora um pouquinho internacional, né? Porque o Iano tava em Orlando, não tem nada aqui, mas como foi você levar todo o seu conteúdo, toda a sua empresa para fazer uma palestra internacional junto com um amigo seu, que é o Nathanael? O que é que acontece? Hoje, as pessoas do digital, elas acham que elas são só um mercado. Eu sou lançador de curso, eu sou infoprodutor, eu faço dropshipping, eu faço gestão de e-commerce, e o Nathanael, além de ser meu amigo, ele é meu mentor, né? E aí o público dele fica nessa, eu lancei meu curso, tem que lançar a segunda versão e tudo. E ele chamou, porque ele montou o meu projeto, que às vezes a gente pensa que nós não temos infoprodutos, mas cada um de nós temos nossos infoprodutos, temos nossos alunos, mentorias e tudo, que eu trato da seguinte forma, como é o meu projeto. As pessoas querem começar no digital, mas elas entram no YouTube para estudar. Aí tem PLR, dropshipping, e-commerce, afiliado, associados, tudo. E você acaba sofrendo um processo que é a overdose digital. Você absorve tanto conteúdo, estuda tantas as pessoas que você não sabe por onde começar. Né? Até o significado da 8 digital é esse. O 8, o numeral 8 é um infinito, né? E a gente tem infinitas possibilidades no digital. Como eu disse, tinha uma transportadora de carro. Eu não tinha carreta. A pessoa ligava, queria um carro, eu achava outro. Achava uma carreta que estava saindo. Eu não, tinha uma pessoa, né, que achava a carreta que estava saindo e mandava o carro e pronto. Mas eu usava a internet, capturava o lead, vendia o serviço e ganhava. Então a gente foi ensinar isso para os infoprodutores que são da base do Nathanael. Porque o cara, saiu um aluno de lá que o cara tem uma importação, o cara importa container de sanfonas, manda material, mais de 300 iPhones por semana pro Brasil, tudo. Nossa. E ele não sabe se vender no digital. Eu disse, cara, tu não precisa de um curso. Se tu fizer uma imersão, aí entrou até uma contradição eu e o Nathanael, porque o Nathanael é um e-book e tal, mas se tu fizer uma imersão e tudo aí, nesse bate-papo, você vai orientando a pessoa. É diferente de pegar, por exemplo, a Raquel tem uma habilidade em vendas excepcional. Mas a Raquel não sabe fazer uma landing page, não sabe criar uma campanha de tráfego pago, não sabe ter uma estratégia digital. E aí você vem conversando com o mentor para isso. Verdade. O Nathanael, ele monta o seu infoproduto e tudo, meio que a gente se completou no processo, né, do produto. Meio que formou esse Batman Hobby, como a gente já era há muito tempo atrás, formou agora, e aí ele veio apresentar isso para os alunos dele. A Amazon, a Shopee, o investimento e tudo mais. Porque eles ficaram abismados com a quantidade de negócio que a gente faz. Mas é a possibilidade do digital. Né? A gente vive disso e o cara a viver... Eu li uma teoria que maldito o cara que você vê que ele trabalha 4 horas por semana. Porque ele achou que todo mundo que trabalha na internet tem que trabalhar 4 horas por semana. Eu trabalho mais de 10 horas por dia. Não acredito. Total. E aí o cara acha que vai ficar rico fácil, que vai andar de Lamborghini, essas coisas não existem. Vocês participaram cada um de momentos, todos nós os 3 aqui participamos de momentos de empresas que tiveram bons faturamentos no digital, e aí a gente sabe que o suor desceu, o desespero bate, e aconteceu. Então o Nathanael chamou para essa imersão para isso, e lá ele me mostrou a quantidade de IAs, do que os americanos estão fazendo de IA, que está anos-luz na frente do Brasil. A gente estava conversando no off sobre um serviço de IA, e tudo que estão fazendo hoje é só plugar com o chat GPT, aí paga a versão premium dele, paga uma API premium, paga alguma coisa que ela fica mais inteligente. Pronto, né? E pronto. Faz um prompt, a gente ensina ela, mas eu digo que a inteligência artificial é igual a uma equipe de Fórmula 1, que nós somos o piloto, e o mecânico chega, ajusta, é a gente que sabe se tá ok ou não. O piloto chega, eu curto Fórmula 1, então, tipo, o cara chega, ajusta a asa, ajuste não sei o que, mexe na configuração. Quem sabe se tá prestando ou não é o piloto. Sim. Somos nós. Exato. A gente estava também falando que IA não vai servir para vender, ela não vai dizer
Compare estas duas casas, qual é a melhor? Esta casa ela vai dar uma definição, mas não vai dizer que seu produto, às vezes, dependendo do nível de inteligência dela, é o melhor. Verdade, faz sentido. E a gente sabe que vender, às vezes, a gente... É jogo de cintura, né? É um jogo de cintura, é um mal e molejo. Pô, faz todo sentido. Tua atuação lá na América, na verdade, assim, tu já atua lá, vai começar agora com esse novo momento? Como é que tá a situação hoje da Digital? A 8 Digital já tem uma atuação na América Latina, né? A gente já tem legal. negócios ali no Paraguai e Perfeito. tudo. A gente já faz um trabalho da 8 Digital de geração de demanda, né? A gente está se posicionando hoje na América Latina. A gente tentou entrar na América do Norte e tal, nos Estados Unidos, mas não é fácil. Quando você vai para lá, você compete com o americano, com o russo, com tudo. Não é muito fácil, não. Como, vamos vender afiliado lá, vamos vender isso. A Amazon lá, é complicado. Mas a gente teve que dar a gente tem a 8 Digital nos Estados Unidos e sim, já presta alguns pequenos serviços para lá, mas o foco ainda é o Brasil, como eu disse, né? A gente dominar o Nordeste, o Norte. Depois que eu desço ali pro Sul-Sudeste, não tenho essa pretensão toda. Não entenda errado, não é essa pretensão toda, não é não querer ser grande, mas sim ter a paciência de calma, que dá para ganhar aqui, dá para ganhar ali. A gente tem inúmeros casos no marketing digital, inclusive o Natanael. Teve outra pessoa que eu conheci que estava lá no evento, que é o Thales Skinderé, um monstro, um dinossauro. Está participando também do jogo MA, né? Então ele procura para fazer a rampagem, vender. E a gente não sabe, porque a nova geração da internet que faz essa vida fácil é o Norte do Ceará. Nossa, não é do Nordeste. Não é, eu conheço poucos aqui do Nordeste que falam da vida fácil na internet. Também. Mas os que trabalham e constroem muito, tem muitos casos fortes aqui, né? E você, Eduardo, né? Que às vezes, tipo assim, fez um jogo com a RD que case Brasil e quando desce pra lá, o pessoal, não sei o que. Não pô. Mas aí, hoje você virou RD Conversas. Verdade. Sim. Imagine o tamanho do peso que deve ser, o orgulho que deve ser. Com certeza. E é daqui. É dali do Maracanãú, da mesma terra. Exatamente. Né? Literalmente. A gente se conheceu assim. Eu olhei o CNPJ, vi Maracanãú, eu disse, opa. Fui lá presencialmente conhecer, saber que tava na garagem. Fiquei com a outra missão incumbida aqui, tipo assim, como muitos aliados políticos, muitas questões políticas, saber quem era, de posicionar eles por vocês. Porque a prefeitura olhou e tinha 40 pessoas comemorando a meta batida e disse, todo mundo fardado, quem são? Não sabiam quem era. Eu disse, meu filho, você tem uma das maiores empresas do Brasil dentro da sua cidade. Dentro da sua cidade. E não sabem? Então, mesma coisa. Tem razão. Então, esse papel, a Oi Digital está se posicionando com essa geração de demandas internacional. Né? A gente tem um sócio que mora na Colômbia, já está trazendo pequenos negócios locais da Colômbia. A gente já tem no Paraguai ali muito forte em vendas, graças a Deus. E o Brasil, um dos nossos maiores clientes é o Infoz, que faz essa Argentina, Paraguai ali em vendas. Excelente. Acho que... Dentro de toda a otimização que vocês fazem hoje de negócio na 8 Digital, como é que você visualiza toda essa polêmica que está acontecendo entre Estados Unidos, China? Bom ponto. Cara, Raquel, eu vi isso pela figura de alguém que entende, né? Que é o Ike Batista. Uhum. Eu disse que o Trump pode ser muito inteligente ou mesmo ser muito burro. Como é que ele diz isso? Porque o objetivo, pelo menos na visão da pessoa que eu escutei sobre isso, tem um conhecimento muito maior do que eu para falar, ele disse que ele está tentando uma zona livre de comércio. Ou você faz do meu jeito, todo mundo sem taxa, ou não faz. Se ele acertar isso, lindo. Se ele errar, ele causa um grande problema, porque, palavras do Ike no evento, a economia alemã já autorizou 1 bilhão de euros para o Império Armamentista. Então ele acordou um gigante. Come, literalmente. E aí a França também, assim, foi se posicionando. Então, tipo assim, se ele acertar, lindo. Ele tá chamando os países para conversa. Porque na realidade nem ele sabe o que tá fazendo, palavras minhas. Ele... Às vezes eu também acho a mesma coisa. Porque ele tarifou todo mundo, no outro dia chamou todo mundo para conversar e baixou a tarifa para 10%. A China disse o seguinte, eu não vou conversar. Ele foi e botou 145%. Aí a Apple tirou todos os iPhones da China. E a matéria que eram, acho que foi 5 ou foi 6 cargueiros. Tipo isso mesmo. De iPhone, equipamentos aí, para não ser tarifado. Aí já abriu isenção nos celulares. Por celulares, eu vi. Então, tipo assim, ele não sabe, ele tá querendo atirar, mas não sabe para onde tá atirando. Exato. E aí quando ele pega, tem um negócio que a gente tá dentro do cearense que diz, né, quando pegar um mais doido que ele vai aprender. O ruim é quem sofre nesse caminho. Não, isso tem razão. E assim, acho que até continuando essa pauta aqui, né? Talvez se ele tivesse seguido o caminho de talvez taxar individualmente um país, talvez fosse mais bem sucedido. Então, pegar um país pequeno e taxar ele ficaria ecoado.
Agora, todo o globo sendo taxado, aí ele perde força, assim. Ele quer brigar com todo mundo. A gente tinha um ditadozinho na não é tão política fácil. que eu quero lhe conquistar, eu venho pelo um lado, eu venho pelo outro, e depois eu vou no meu objetivo principal. Boa. Ele tá querendo dizer, eu sou forte, vou pra todo mundo. Aí, por exemplo, ele não precisa de Taiwan, acho que é Taiwan que tem os chips semicondutores. Tem lá. Aí os Estados Unidos precisam desses chips pra Tesla. Aí ele não arrumou confusão. Aí Taiwan disse que aí ele tem um problema com o Elon Musk. Então, tipo assim, ele tá criando um caos e resolvendo outro. Tem que ver isso aí. Então ele tá meio assim, atirado. No digital, ele tem um grande problema. Porque ele já teve inúmeros casos de hackeamento dos sites do governo americano. Sim. Então, se ele brigar com os chineses, e aí só falta arrumar uma confusão com os russos, né? Que são, digamos assim, as 3 maiores potências da internet. Aí a gente vê o que é que vai sobrar. Alguém cortar uma fibra, começar o cyberterrorismo. O que não é impossível. Que não é, Exato, pô. não Possível, a gente fala assim, As mas... pessoas dizem que não tem como parar a internet no mundo, mas é só cortar as Óbvio fibras que tem. submarinas. Isso é verdade. Óbvio que tem. Tem redundância, mas aí quando descobrir, matou. Boa, meu amigo. Já os chineses estão roubando os bitcoins dele. Né? Ainda tem essa conversa da criptomoeda, que é um... Aí eu não sei como é a sua posição, Eduardo, você entende mais do que eu, mas tipo assim, que Bitcoin pra mim é uma moeda sem lastro. Se alguém disser que quer, se eu tiver 1000 Bitcoins na carteira e eu quiser vender hoje, não tem comprador. Não tem comprador suficiente pra isso. Não verdade. tem. Aí derruba a Verdade. moeda valendo. Eu vi uma vez uma matéria que um cara vendeu, não sei quanto, vendeu uma quantidade grande de bitcoins, a moeda desceu enormemente. Pois é. Então, verdade. ele tá arriscando isso. Ele tá postando muito isso como nova frente, de fato, de começar a criar uma reserva ali americana pra isso, né? Mas, falou, acho que tá com tanta briga com todo mundo que talvez isso possa ter efeito rebote pra ele. Tem que tomar cuidado. Verdade. Mas é isso, assim, acho que voltando aqui a pauta agora de e-commerce, né? Vamos voltar. Já fomos um pouquinho ali na política. Já fomos um pouquinho polêmico. Boa, assim, acho que eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, bem... Não sei se é tão recorrente, né? Mas, vez ou outra, acho que tem essa preocupação, né? Você falou agora de IA, de que a IA americana tá há anos aqui em relação à realidade nossa brasileira, do que a gente entende como um negócio com IA, né? Mas hoje, assim, esse mercado brasileiro, olha pro Nordeste, talvez ali. Como é que tu entende hoje que tá o impacto da IA em automação desses negócios digitais aqui no Nordeste, já que você tá buscando desbravar esse mercado, né? Ainda Já tá maduro ou não tá maduro ainda? Não, ainda tá muito no começo. A gente não tem softwares, por exemplo, com RPs, entre outras plataformas, que conversam com Com as o IAs. nível de automação pra isso, né? Imagine aí que você tem que começar uma linguagem nova, conversar via API, webhook, tudo com a IA e tudo. Então tem RPs ainda que não sabe que não puxa ainda online. Né? A gente tem negócios muito nichados e personalizados ainda. Imagina quando você vai abrir o livro caixa das empresas, você vê ali cada arranjo ainda, né? O contador resolve. Então, imagine aí que isso para software de programação. Para você se conectar, para você ensinar a IA. Quantas vezes as pessoas param e se perguntam como é que eu vou perguntar isso pro chat GPT? Todo mundo sofre disso, né? Eu tô com a ideia aqui, como é que eu vou perguntar para ele entender? Eu mandei um exame para vez um médico X, ele entendeu que era gordura no fígado. Então, não é gordura no fígado, não. Isso aqui é um exame obstétrico. Aí ele, entendi. Deu resultado. Aí ele deu um peso negativo. Não dá pra pessoa ter um ser humano ter peso negativo. Sim. Então, tipo, ele tem que ser muito bem treinado. As pessoas ainda estão aprendendo a treinar ele. Tem potencial, tem inúmero mercado. Eu passei por uma situação que uma pessoa queria mandar 170 e-mails e não sabia como organizar. Aí eu disse, cara, não sabia como organizar a lista. Tinha a lista do e-mail no Excel e tudo. Eu disse, cara, pede pro chat GPT botar tudo numa linha só, Acabou. separado por vírgulas e pronto. E serve pra isso? Eu disse, não, só serve pra fazer imagem. Olha a finalidade que a gente dá pra uma ferramenta tão poderosa. Exato. Todo mundo fazendo trend. Todo mundo faz trend, basicamente imagenzinha, e não isso. sabe que serve pra organizar um documento. Eu uso pra quase tudo. Eu também uso pra muita coisa. Eu comecei usando só pra revisão de português, né? Que eu morro de medo de errar. Claro. Imagina aí, a gente empresário mandar um texto errado. Mas depois, hoje, vamos aqui montar um organograma, vamos montar um fluxograma, e se eu tomar essa decisão, analiso esses números, eu faço trabalho para imobiliária, né? Multipropriedades, e aí a pessoa fica, quanto é o lead? Quanto é o lead? Quanto é o lead? Não existe fórmula matemática para um lead. A gente tem que testar. Aí vai para o criativo, vai para outras questões, né, das estratégias digitais. Mas eu fui aqui no inteligência artificial, ela achou uma coisa que eu não sabia, que era um banco de dados do Facebook, que trouxe uma média de quanto custava naquele nicho e tudo. Eu disse, pronto. Então, onde essa ferramenta vai buscar diferente da gente? Fora isso, tu traz, eu vi hoje, tipo, vi nessa imersão do Nathanael, funis de venda
com o IA através de vídeo. Tá. Pronto, Poxa. você faz um avatar, você tira seu avatar, aí você agora cria o funil de venda, sim ou não, né? Você quer a caneta? Sim. Resposta tal. Não, resposta tal. Uhum. Um vídeo. A IA já tá fazendo vídeo. Um funil de venda em vídeo. Então, você imagina isso. Aí o pessoal tá usando para criar criativos cinematográficos, vídeos, apresentações, e-book. Então, o básico já está sendo feito em algumas partes. Para o empresário, no modo geral, ele ainda tem que ver a questão da compatibilidade do sistema dele como um todo. Né? Às vezes as pessoas já querem, por exemplo, uma plataforma já queria, eu quero integrar com IA para criar isso. Eu disse, tu avisou pro dono, né? Para a pessoa que vai alimentar a ferramenta que vai integrar com a IA, ela sabe alimentar dessa forma. Se não souber, para que serve a IA? Verdade. E a gente tem empresários de todos os tipos. Tem gente que, vamos lá, o dono, o cara que vende, nada contra quando a gente cita assim exemplos, mas o cara que vende pneu. Pra que ele vai usar IA nele? Ele já sabe qual é o melhor pneu. Qual é o pneu do carro esportivo, qual não é, tal. Não. E quando ele vai vender, ele não vai dizer a IA que faz isso. Mas a IA pode ajudar ele a organizar o estoque, organizar o controle de fluxo de pedido dele, organizar tudo isso. A operação ali. Mas é ele que vai fazer? Não, o empresário ele sabe o principal. Ele sabe vender, ele precisa ter time. Aí que tipo a gente fala da questão da digital quando ela está se especializando nisso. Porque, por exemplo, nos nossos maiores clientes hoje, maiores em quantidade de leads, mas não é grande, a gente já lotou a fábrica dele 2, 3 vezes. Então ele chega pra gente, ei, para de anunciar, pelo amor de Deus, que eu não tô dando vazão na produção. A gente usou a IA para ele já fazer o planejamento dele de 6 meses para frente. Para ele poder organizar. Porque se desliga e liga a campanha, ela pode não performar tão bem. Sim, E aí, se perder toda a otimização que a gente fez para ele, vamos ter que começar do zero. Aí ele não sabe que, tipo assim, foi uma decisão dele que deixou de vender. O impacto disso, né? Ele não sabe o impacto Verdade. disso. Aí a gente disse, mas vamos fazer o seguinte, vamos conectar aqui, fazer um planejamento com a IA de estoque que você tem que comprar. Usamos ela para cálculos matemáticos. A gente não é matemático na empresa, mas a gente usamos ela para cálculos e entender como é que ele vai projetar, crescer e organizar a vida dele, né? Então, o empresário tem que estar pronto para poder também aceitar que ele precisa de ajuda. Né? Quais os erros hoje que tu acha que os empresários no mundo digital mais cometem? Eu acho que hoje é ser agoniado. Ser agoniado. Ser agoniado. Porque o que é que acontece? Todo mundo acha que vai ficar milionário na internet. Verdade. Então, hoje você abrir um vídeo no YouTube que, como é que eu faço para ficar milionário? Ganhe 100 mil reais em 30 dias. Ganhe 100 mil reais em 15 dias. Eu vejo muito treino no TikTok. Dia 1, dia 2, vendi, não sei o quê. E não, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que hoje a internet ela tem um potencial alavancador muito forte. Mas crescer rápido demais é um problema. Crescer devagar demais é um problema. Crescer rápido demais é um problema. E crescer mediamente também é um problema. E uma das frases que eu mais ouvi isso em 2018 é que do 0 a 1 milhão, todo mundo de cueca faz em casa. Do 1 milhão ao 10 milhões, aí tu começa a pensar em uma empresa. Do 10 ao 100, tu demite os amigos. E do 100 para 1 bilhão não muda nada. Eu disse, meu amigo, eu queria só chegar do 10 por 100 no meu bolso. Mas, porque você lançar um infoproduto, você tem um dropshipping hoje, que é muito difícil. Você tem um e-commerce, né, que eu acho que é o caminho mais complicado. Por quê? Porque você tem que se preocupar com estoque, tempo de recebimento, tudo mais. E aí você tem que fazer todo esse estudo para saber até quando vai atingir os seus 100 mil. Então, a pessoa tem que ter um planejamento. Né? Às vezes ela não sabe precificar da maneira correta. E como o caixa da internet, ele é um ciclo que, tipo assim, se você não errar, ele não para de entrar, você não sabe se está tendo lucro, prejuízo, se você não tiver tudo na ponta do ápice. Então, quando eu digo que o meu problema é a agonia, é porque você começa a vender e esquece para trás. Esquece a organização. E é o que eu acho principal hoje, é você ser bem organizado para dizer assim, olha para o seu contador, olha para o seu administrativo, dizer, eu posso ligar o acelerador? Liga. E você vai. Sim, porque, por exemplo, se você não tiver uma empresa organizada, se você não tiver um planejamento organizado, algo de errado vai acontecer. Certeza. Seu fornecedor vai atrasar, se você não avisar. Hoje, uma das operações da gente, a gente tem container, faz importação, faz exportação. A gente tem que avisar pro galpão. A gente tem que avisar para toda a escala. Ó, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses vai chegar isso, vai chegar aquilo, para que se organize. Se você começar só a vender,
Em e-commerce vai faltar matéria-prima. Graças a Deus, na pandemia, a gente vendeu tanto que acabou o material de dropshipping. A negada dizia, dropshipping é um estoque infinito. Não. Nós já tivemos uma experiência de 2, 3 vezes já dizer assim, o fornecedor está atrasado na linha de produção. O ser humano, se for software, o desenvolvedor não projetou para ter 5 mil usuários, projetou para ter 2 mil. Tem que ter calma. Né? O site caiu, o site travou. Então, tipo, na internet, se você não se organizar da maneira correta, acho que não só na internet, mas em todos os processos de empresa, se você não se organizar 100%, você principalmente no Brasil, com todos os problemas de imposto, você tem um problema lá na frente. Isso é verdade. Gigante. Como é que tu tem feito essa organização lá na Workday, nos negócios de modo geral? Como é que tu tem feito O contador é meu melhor amigo. Tem que ser, né? O contador ele é meu melhor amigo. Toda vida que eu vou começar. Eu comecei uma operação digital nova agora, né? Então, tipo assim, eu vi um nicho que tá dando muito certo no TikTok, que é impressão 3D. Tá. E aí eu chamei o contador, chamei o rapaz que é responsável pelo marketplace e disse, cara, eu quero começar isso aqui. Vamos estudar, não sei o que, tal. Tá bom. Uma semana não estudaram e eu vendo os cortes e aí começa, como 30 dias, quanto eu faturei, não sei o que. Disse, não. E aí? Não. E aí? Eu disse, mas só queria dizer um negócio pra vocês, eu comprei a impressora, tá chegando. Chegou a impressora hoje, eles estão brincando de aprender. Eu tenho 2 colaboradores fora da curva, que a gente chama nossos indianos. Eles estão brincando são brasileiros, mas eles parecem, a gente fica brincando. E aí eles estão brincando de, tipo assim, eu queria um Batman em 3D, eu queria isso. Eu disse, brinquem, à vontade. A gente comprou no quilo, do plástico, eu comprei 1 quilo de plástico e disse, esse quilo aqui é pra vocês brincarem. Só que eles estão brincando e estão aprendendo a ferramenta inteira. Sim. Desculpa. Agora, quando sair a primeira venda, essa impressora não é mais pra brincadeira, não. Quando sair a primeira vendinha de tecidos domésticos, material de decoração pra casa e tudo, acabou essa brincadeira, né, cara? Eles, não, estão de boa. Hoje, eles já aprenderam a fazer um negócio com sustentação e tudo. E aí, eu devo muito isso ao meu time. Porque eu chamo o contador, chamo os responsáveis por operação. Eu tenho hoje o responsável pela 8D, né, um CEO. Eu tenho o responsável operacional na ST, eu tenho um operacional e um financeiro. Perfeito. Então, tipo assim, o financeiro, eu vou fazer isso, eu vou lá, eu peço. Porque se o financeiro disser que não, você tem que entender que você é o dono, mas tem que obedecer o financeiro. Perfeito. Se você disser, não tem recurso orçamentário, não tá no planejamento, não tá isso. Porque eu aprendi muito nessa parte da ST que a vírgula faz a diferença. Então, os centavos aí você tem que contar. Porque no final das contas, os centavos ali faz uma diferença grande no final do ano. E voltando, contador, chamo os gestores das operações, chamo o time para conversar. Eu vi muita gestão transparente, tive um grande embate, às vezes internamente, tipo, vou deixar os números expostos. Mas tu tá ganhando muito. Se eu tô ganhando muito, trocando de carro, eles vão saber que eles têm que estar ganhando muito também. Eu não quero, eu plantei primeiro na Oi Digital uma cultura de família. Cometi um erro, porque às vezes quando você vai estudar, diz, não tem só uma empresa na sua família. Mas no final das contas, a gente, quando ela chega num nível que ela tá hoje, de 15 a 20 colaboradores, que ela ainda consegue funcionar como uma família. Quando ela cresce demais, eu acho que ela não consegue mais. Exatamente. Mas no nível que ela está, no nível que eu quero deixá-la, ela tá funcionando ok. Perfeito. E agora eu tô criando a cultura de, meu irmão, agora é resultado. É família com resultado. Bateu meta, eu ganho, vocês ganham. Eu ganho, ganha. Se teus números estão abertos, se os números estão abertos, eu cheguei para eles e disse, aqui é o planejamento do ano. Não vai ficar só pra mim, tá aqui pra vocês, tá aqui a meta, eu tô investindo X em tal local, Y em tal local, eu quero que bata a meta. Eu vou gastar com mídia, com assessoria, com não sei o que, vou dar conteúdo pra vocês, mas pra vocês falarem, pra vocês terem conteúdo e mostrar, pra que a gente cresça juntos. Chamei o rapaz do marketplace, que não participa da agência, né, da assessoria, nós vamos ganhar isso aqui. Tá aqui a impressora 3D, tá aqui outro negócio, eu vou fazer isso. Da ST a gente cresce juntos, é outro modelo onde eu sou só o gestor. Não sou sócio, sou gestor dela tudo. Então eu trago isso muito pro meu time. Né? Esse conceito de família ainda são 15 na 8, mais 10 a 15 na ST, mais 3 em outro canto. Então isso vai dar umas 30 pessoas que você tem que estar até próximo. Porque se você não tiver o colaborador feliz e tudo, você perde ele, a performance cai. Tá bom. Todo mundo cai. O cara tem problema, em casa. Verdade. Eu fico pensando às vezes, eu tenho um grande dilema às vezes, que é, se o Cristiano Ronaldo treina todo dia, o Messi treina todo dia, por que não tem que treinar?
Faz sentido. Imagina aí, os caras já são bilionários, não precisam mais nada com a vida, bola de ouro, alcançaram É todos os verdade. méritos no futebol. Por que eles ainda treinam? Podia só chegar, jogar bola e ir embora. Então o meu ritmo é esse, eu treino, chamo o time, essa é a maneira que eu treino. Eu disse, galera, hoje é o dia de entrar em jogo. Eles estão todos comigo, todos, graças a Deus. A minha rotatividade é muito baixa nisso. Excelente. Perfeito. E hoje vocês estão visualizando quais as próximas tendências para os próximos anos? Hoje ainda está muito na tendência da IA, né? A IA hoje ela não é futura, ela é presente, mas a gente está muito atrás ainda. Então hoje a tendência dos próximos anos são as integrações com ela, as maneiras como elas vão fazer para trabalhar com a gente, né, e trabalhar por nós. Todo mundo vai querer, na parte de gestão de tráfego, que ela faça relatórios, que ela suba campanhas sozinhas, que ela analise números sozinhos, mas ela não sabe. Sim. Ela não sabe. Se a gente não der o rumo correto para ela, ela vai otimizar o nosso trabalho, vai muito. Muito além de ler um relatório de Excel, de ler um DRE, de ler uma campanha, de saber. Mas ela não vai ter o feeling de, tipo assim, hoje a gente trabalha em geração de demanda para multipropriedade, vou chegar para o comercial e dizer como é que tá as vendas. Ele vai me, como é que tá a qualidade do lead. Porque não existe mais hoje lead quente, frio e morno. Isso entra no embate que hoje é o debate com o comercial, né? O comercial joga devolutivo para performance. É sempre assim. E a performance chegou. Hoje você me pediu para me gerar lead. Verdade. Eu filtro através de criativo, eu filtro com essa estratégia, eu filtro com isso e com aquilo. Então, o futuro é essa integração com a IA e otimizar os resultados. Hoje nisso. O que vai fugir da curva? O tamanho da capacidade que a gente vai poder treinar esta IA. A agilidade e o tempo de resposta. Né? Não sei se a palavra certa é uma gestão de crise, mas é uma gestão de oportunidades com ela. Então, surgiu um nicho rápido, como é que eu vou me adaptar? Por exemplo, eu falo abertamente, falei na mentoria lá na imersão nos Estados Unidos, falei também no Summit, e falo, hoje, a gente já tem um e-commerce que ele tem vendas através do chat GPT. O chat GPT já recomenda o meu site para vender. Então, olha aí onde é que tá aparecendo um SEO. Verdade. No chat GPT, porque as pessoas vão pesquisar. A gente vende minoxidil, né? Não tinha barba, isso aqui tudo veio do minoxidil, não é publi, mas a gente tem uma operação de e-commerce de minoxidil há mais de 2 anos, que ela vive hoje só de tráfego orgânico. E aí o meu estagiário de e-mail marketing trouxe um relatório de análise que só eu, quem é que tá recomendando venda? Chat GPT. Eu disse, mas como é que a gente fez para aparecer lá? Não sei ainda não. Eu disse, meu irmão, vamos atrás de saber, que eu vou começar a me posicionar aí. Quando as pessoas procurarem referência, a gente ser a referência. E cada vez mais vai ser o local de procurando, porque de repente dá um Google. Né? Não, alguns americanos eles procuram mais no Google, não. Produtos eles já procuram mais na Amazon do que no Google. Mas as coisas, eu tive um pneu furado agora nos Estados Unidos, aí como é que conserta pneu? Eu disse, sei lá, mano. Tem reboque, tem guincho, o que é que tem aqui? Eu não sei essas coisas. Ele foi pro chat GPT, como trocar o pneu desse carro. Aí bateu a foto e foi. Aí o chat GPT foi respondendo. Né? Normal. Ó, ia pra ter uma chave de fenda, tal. Eu disse, macho, como é que eles estão aqui? Não é mais no Google. Um dia desse eu fiz um camarão ao molho branco com a dica do chat GPT. Tá vendo só? Aí, ó, tudo na área. Então, tipo, a gente ainda tem muitas limitações, pelo menos com o que a gente sabe de conteúdo, em humanoides, essas questões, né? De alguns movimentos e tudo. Então a gente vai usar o chat GPT pra cozinhar. Eu uso, às vezes, pra filme. Eu uso muito para escritório, otimização do meu tempo, relatório, trocar ideia. Você troca ideia, porque você vai aprendendo a perguntar para ele. Verdade. Cuidado agora só para não ser o carente do chat GPT. Já tem pessoas que vão querer namorar com ele, né? Vou criar uma afeição ali, né? Não duvido que surjam. De forma alguma. E agora uma pausa rápida aqui para os nossos patrocinadores, tá? Vamos lá, meu amigo. De fato, quem acredita no nosso projeto que faz com que o Ponto de Conexão esteja aqui semanalmente, entregando sempre conteúdo de qualidade para vocês, né? Então aqui, nosso primeiro patrocinador, Hitix. A Hitix é a agência, na verdade, uma empresa, na verdade, que tanto eu como a Raquel encabeçamos, focado em operações de M&A, fusão e aquisição. Então, basicamente, toda a linha do tempo ali, que vai começar desde a negociação de buscar um interessado para comprar ou para vender a operação, valuation, business plan, a capacidade de conseguir te apoiar ali em ser atrativo para os investidores. Então, qualquer demanda que envolva esse processo de fusão e aquisição, M&A de modo geral, vocês podem nos procurar. E em breve lançaremos aqui em um evento físico, vamos dizer assim, né? A Hitix como empresa aí, nossa nova, nossa espreitada, né? Isso, a gente tem todo. E vocês vão ter sempre informações aqui no Ponto de Conexão. Nosso próximo patrocinador, nós temos aqui B3X Investimentos.
é um time de assessores financeiros pessoais. Então, se você está buscando ali organizar suas finanças, trazer ali uma capacidade maior de melhorar a tua rentabilidade, pode buscar o time da B3X, que eles estão aqui extremamente capacitados para te atender da melhor forma possível. Temos também ali como patrocinador, vamos lá, opa, Hubex Studio. Hubex é onde nós estamos aqui sediados. Então, assim, toda demanda audiovisual que você possa buscar, seja para podcasts, algum tipo de criativo, enfim, gravação de algum conteúdo, podem buscar o time da Hubex. São aqui de Fortaleza, tá? Então, se vocês estão de Fortaleza, da região metropolitana, podem utilizar o espaço que tem da melhor forma possível. São um dos principais locais de apoio aqui para demandas audiovisuais do estado. E por fim, nós temos aqui Priorize. Priorize é uma ótica, tá? Inclusive, estou usando Priorize, tá, pessoal? É importante falar isso. Agora é público. Agora é público, claro. Então, assim, inclusive, esse time aqui, eles vão até vocês, se vocês precisarem, aqui de Fortaleza, região metropolitana. E para quem está assistindo hoje o nosso podcast, do Coiano, se você de alguma forma procurar eles, digo que veio daqui, você ganha um 10% de desconto em qualquer produto da loja. Então, assim, seja óculos, armação, enfim, estão cobertos. Então, esses são os nossos patrocinadores aqui do nosso projeto. E agora, voltando à programação normal aqui com a Raquel e a Ana. E Ana, hoje, se você pudesse, para pessoas que querem começar, qual conselho você daria nesse ramo do digital? Tenham mentores, né? Não é vendendo agora, a gente tá falando de publi, mas não é vendendo, a gente precisa ter um mentor para um começo. A gente, quando começa a ler e escrever, a gente não tem um professor. A gente vai no YouTube, vai procurar carreira, eu vou chamar de carreira solo, vai estudar sozinho, ser autodidata, mas a internet, ela é muito grande. Ela é muito grande. E aí você vai descobrir, por exemplo, eu tenho um e-book, né, que eu posso deixar disponibilizado, tranquilo, que são 15 maneiras de você ganhar dinheiro online. Associados, prestador de serviço, gestor de tráfego pago, afiliado, dropshipping, e-commerce, prestar serviço para alguém, tudo. Porque, por exemplo, VA, né, que é assistente virtual, e aí a gente tem tudo isso para as pessoas. Aí ela vai olhar para o dropshipping e vai ver pessoas que faturaram 100 mil em 30 dias no dropshipping. Se ele acertar um produto, lindo. Se ele não acertar, ele vai se frustrar. Aí é dinheiro, você investe, joga fora. Porque, tipo, quando você vai para um e-commerce, você provavelmente tem um estoque para vender que é queimar ali. Mas quando você vira infoprodutor, você gasta dinheiro em tráfego. Tráfego a gente não vê. E aí? O que é que acontece? Ele não tem a mentalidade de investidor. Às vezes o cara tem só aquele dinheiro pra vida. Né, meu irmão, meu último tiro. Aí você não quer gastar com um mentor. E aí existem diversos, né? Não estou só me vendendo, mas existem diversos. E aí tem um mentor que ensina a vender o próprio curso, tem um mentor que ensina a mentalidade de empresário. Sim. No meu caso, eu não sou o cara que... eu sou gestor de performance, tráfego pago de Facebook, Google, já fiz LinkedIn, TikTok e tudo mais. As ferramentas, elas têm a gente tem que aprender a estratégia certa de anunciar nelas. Cada um tem sua particularidade, que a gente esquece até a essência dela às vezes. Mas, se você me pedir para abrir a ferramenta aqui, eu vou engatinhar. Porque a gente não joga em todas as linhas, a gente tem as maneiras. A minha hoje, como gestor, são de gerir a empresa e tenho a mentalidade empreendedora. Perfeito. Quando a pessoa vem, ela tem a pessoa que quer dominar a ferramenta. E quando ela está querendo começar, ela tem que saber o que ela quer. O que é que você quer? Eu quero ganhar dinheiro. Como? Por quê? Pra quê? É igual a matéria jornalística, né? Um lead. Pra quê? Por quê? Como, quando, quem, aonde? As perguntas. Total. Pra quê? A pessoa quer ganhar dinheiro, mas pra quê? Pra sustentar minha família, certo? Como é que você quer sustentar sua família? O que é que você sabe fazer? Não sei. Não, cara, você sabe fazer alguma coisa. O quê? Tu trabalhou com o quê? Eu sei escrever. Tá bom, vai no Orkana e se escreve como redator. Mas só R$20, R$30, R$40 por hora. Aí tu vai, pega pra ele e diz assim, ó, tu sabe quanto tu ganha um salário mínimo? Quanto é que tu ganha por hora? Faz aquela tabela. É isso aí o cara fica, mas abre a cabeça. Eu trabalhei muito tempo com eventos, e aí o cara, quando trabalhava de staff no evento, ele ganhava R$120, eu acho, na época. O cara, é muito pouco. Eu disse, mas tu trabalha onde? Aí o cara dizia, trabalhando ali. Ganha quanto? Ganha um salário. Eu pegava a tabelinha. Puf. O cara, babando a empresa. Não, pô. Eu sei que é pouco, mas eu tô lhe comparando quanto tempo você teria que fazer pra fazer isso aqui. A mesma coisa, exatamente. Você ganhar R$120 em 7, 8 horas de trabalho. 7, 8 horas vezes o salário mínimo se der, acho que a hora de salário mínimo é R$4, vai dar 8,36, tu tá ganhando 3 vezes mais. Mas é cansativo, trabalhar é cansativo. Não tô dizendo que é fácil, nem nada não. Exatamente. Então o cara ele tem que saber, o principal quando ele tá querendo começar é porque, primeiro é os princípios, os objetivos e quais são as habilidades que ele tem. Ele tem que ser muito realista. Né? Ele tem que, meu irmão, eu não entendo de computador, como é que eu vou fazer?
Aí eu digo certo, você tem que contratar as pessoas que entendem. Mas eu tenho pouco dinheiro. Aí tem pessoas que estão começando. Quando eu fiz publicidade em 2007 junto, tinha os sobrinhos, os primos, os inhos e tudo. Então tem que pegar as pessoas que estão começando. Ah, vai me entregar um site feio. Cara, hoje, uma das páginas que eu mais vendi na vida era feia de verdade. Na pandemia. De verdade. A página era feia. Quando eu olho hoje, Boa. e vende. Sim. O meu mentor, ele vende com carta de vendas. A página é só texto. E vende. Muito. Então, não existe isso. Quando você é bom, quando tem essência, quando tem a habilidade de vender, vende de qualquer jeito. Né? As pessoas vendem sonhos, vendem tudo. Então, você tem que transmitir aquelas habilidades para a internet. E todo ser humano ele tem uma habilidade. Verdade. Ele só precisa saber qual é. Exatamente. Deus deu a gente todo um talento. Né? Ele precisa saber qual é e como transmitir isso. Eu, por exemplo, eu sou horrível vendedor. Vocês estão dizendo assim, antes já como? O Raquel me conhece, sabe que na hora de vender eu acaba chorar mais, eu choro junto com o cara. Rapaz, Acaba chorar, eu choro junto com ele. Mas essa habilidade de conversar, de entender, de explicar, ela foi construída. Perfeito. Sim. E aí o ser humano ele tem que entender isso quando vai começar no seu modelo de negócio. É o cara que começa... Tem dono de... Vou dar um exemplo. Dono de mercantil que sabe ter uma habilidade muito grande que você olha e vai pra lá fazer igual. A gente não sabe fazer. Não, concordo contigo. Boa. Vamos lá. Aproveitando aqui, na verdade, a gente finaliza, esse episódio, mas antes de finalizar, a gente sempre tem um momento final aqui, que é basicamente de uma frase ou um recado para o público aqui. Então, eu queria que tu, para essa câmera, olhasse para ela e desse algum tipo de recado ou dica para quem está começando nessa área. Falou do mentor, né? Mas, de repente, assim, alguma coisa a não se fazer, alguma coisa a não se replicar, algum erro que dessa tua trajetória que tu queira dar aqui como dica, para a gente conseguir encerrar nosso episódio hoje. Eduardo, eu digo que as pessoas têm que escolher muito bem. Eu volto a dizer a questão do mentor. Escolher muito bem qual é o seu objetivo, qual é o seu princípio para ganhar. Saber o que quer, né? Saber o que quer. Porque o que é que acontece? Todo mundo... Eu me fiz recente essas perguntas, às vezes quando a gente começa a acreditar em milagres e tudo, e ver, a pessoa pensa, por que fulano trabalha? Porque o milagre é ficar rico. Não é assim. Não é assim, Não é. E quando eu falo de escolher bem o que você quer modelar, porque se a gente modelar uma pessoa ruim, se você quer modelar uma empresa ruim, um negócio ruim, você fica ruim. Verdade. E não tô dizendo que ninguém é exemplo, nem nada não, mas na construção dessa ideia o que eu quero falar é que as pessoas, elas têm que ser persistentes. Né? Quantas vezes a gente vê exemplo de empresas que... Todo empreendedor ele quebrou. Todo empreendedor ele quebrou em algum momento, ele cresceu de novo, ele foi subindo. Eu digo isso muito pra galera que trabalha comigo, que é os caras, porque eu brinco muito com meu estagiário diz, cara, hoje mesmo eu saí dizendo, eu já fui malandro, eu sei como é que funciona essa matada, não sei o que, ele esquece que todo mundo começou a ir de baixo. Né? Então ele tem que aprender, a pessoa tem que saber quem ela quer seguir. Porque se você tiver bons exemplos, boas lideranças, bom tudo, você se torna uma boa pessoa. Perfeito. Se você for levado por más lideranças, por más ídolos, más pessoas que você for seguir, você vai se tornar uma má pessoa. E a gente sente. A pessoa assiste esse podcast, ela sente a energia das pessoas que estão aqui, sente o cominho, sente tudo. Né? Eu digo muito isso quando tá vendendo. Se você for uma pessoa sincera, ela transmite na sua imagem, ela transmite na sua essência. Se você é uma pessoa que não é sincera, você não vai ter afinidade. De É longe por isso que a gente vê muito influenciadores. Eu vou me estender não com uma frase ferramenta, mas com uma lição. Você vê muito influenciadores que você olha para o influenciador e você fica, eu não compro nada daquele rapaz. Porque ele não é aquilo. Ele não é o que ele vende. E outros influenciadores que você, meu irmão, se ele vender um copo, eu vou comprar. Se ele vender um tablet, eu vou comprar. Porque ele é aquilo, é aquela pessoa. É afinidade. Então você tem que ter bom senso nas suas escolhas. O bom senso, para mim, ele é essencial. E ser você. Se você não for você, for mudando, virando outra coisa, você não vai conseguir olhar no espelho e... Pô, aqui sou eu, dormir com a cabecinha feliz. É o que eu mais gosto do meu modelo hoje, é dormir tranquilo, acordar. Isso é exemplo para as pessoas que... importa, né? É o mais importante. Quando eu ainda me surpreendo muito quando eu escuto pessoas que dizem assim, pô, você é um exemplo, eu queria seguir, eu fico besta na hora, assim. É uma das poucas vezes que eu fico com vergonha. Mas Ele chega a ficar vermelho. você não tem palavras para entender. É verdade, você não tem palavras para entender. Você tá aqui, participou das maiores fusões do Nordeste, que eu saiba, né? Não sei até afim, mas na minha cabeça é uma das maiores. Você falou de M&A, eu já passei por um processo desse, de alguém chegar pra gente. Eu passei 2 vezes.
uma na pessoa, Yanomami. Perfeito. Teve pessoas de fora que disseram, não quero o digital, eu quero Yanomami. Eu disse, opa, peraí, que aqui é... Vamos ver como é que é a conversa, né? Vamos botar, a gente brincar, botar as cartas na mesa. E outra foi de empresa, é um processo cansativo demais. Mas quando você olha e diz assim, pô, a pessoa tá atrás de mim, meu irmão, sou eu. Então da empresa que eu gero, que eu faço a gestão, não tenho essa formação, eu tenho aquilo. Eu olho, eu hoje frequento muito a igreja do colégio que eu estudei no ensino médio, aí eu contando pra minha noiva, dizendo, ó, eu fui expulso daqui. Ela, como é que tu fala essa orgulhando? Eu disse, olha que eu tornei. Exatamente. Então, Nesse nível, tá vendo, né? então tipo assim, não existe pessoa boa, ruim, não existe, existe quem você quer se espelhar e passar pras pessoas. Perfeito. Boa. E aí você tem orgulho do que você faz. Eu não acho que Boa. não tinha encerramento melhor. Acho que as palavras aqui foram de fato muito bonitas e que fazem diferença mesmo. Então, Exato. assim, da minha parte, eu posso encerrar aqui, mas muito obrigado pela tua presença. Acho que foi incrível falar um pouco sobre e-commerce, sobre o mercado digital e também ter um pouco dessa tua aula aqui de vida, que eu acho que sempre faz parte, porque nosso público gosta disso também. Como você falou, nosso Exato. público majoritariamente empresário, é o executivo, então a dor que tu tá passando, É a dor que aqui todo todo mundo mundo passa. passa. E eu vi um carinha fraco, um empresário fraco, o Adib, né? E Boa. poucos bilhões de faturamento, que ele disse que a gente faz negócio com pessoas. A gente não faz negócio com marca, a gente faz negócio com pessoas. Verdade. Isso é Então, verdade. tipo assim, no fim das contas, a gente não vai falar sempre sobre nós, claro, tem números e tudo, mas se você não tiver, eu volto a dizer, a sinergia com a pessoa, você não faz. Mas não. Verdade. Não apertar a mão da pessoa e olhar no olho, né? Eu tenho um ditado, pra encerrar agora, só um ditado de vida mesmo. Vamos lá. Meu finado avô ele dizia que aqui morreu um homem, aqui morreu um sem palavras, pra não dizer a expressão. Então eu levo. Esse é o ditado que eu levo pra minha vida. Quando eu. Claro que a gente pensa todo em futuro, mas quando a pessoa olhar pra mim, eu falar de mim e dizer assim: aqui morreu um cabo de palavra, aqui é um cabo de Perfeito. palavra, é um homem. Do que dizer que é um pilantra. Não. As pessoas olham pra mim e dizem: aqui é um homem. Pode fazer negócio, Ele apertar a mão e faz. fechar os olhos, tá feito. Perfeito, é isso aí. Essa é a frase que eu mais levo pra minha vida é essa. Excelente. Perfeito. Inclusive, deixe os seus canais, onde a galera pode achar você, É. a 8 Digital. A 8 Digital ela tem o Instagram 8digitalbr, né? 8digital.br e o 8digital.com.br. E os meus são Yanomami, com Y, né? YANOMAMILM.com.br e o @Instagram. Então, a 8 Digital, como geração de demandas e leads para qualquer empresa, a gente topa qualquer desafio. A gente hoje vende de Boa. carne a multipropriedade. Excelente, é isso aí, Literalmente. gosto disso. E é realmente, né? Literalmente. E, não tá muito na verdade, a gente tá vendendo carne na internet. Boa. E as pessoas que querem começar no digital e querem conversar, né? Não é aquele negócio de conversar. Se encaixa na agenda, a gente conversa. Se não encaixa, a gente dá um jeito. É só me chamar no meu Instagram. Então, tempo livre, a gente tem uma troca de experiência muito boa. Isso. E caso queiram, né, participar do projeto, ter como mentor, no meu site, Yanomami LM, tem lá todos os links, tudo pronto para já iniciar o processo. Perfeito. Agradecer a participação, Iano, pelo convite. Nada, eu que agradeço pelo convite. Espero ter contribuído muito. Sem Né? dúvidas. Aprendi muito. Demais, isso aí. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Toda tchau. segunda-feira, 20 horas, no Spotify e no YouTube, sempre um novo episódio com pessoas relevantes, com temas relevantes. Esse é o Ponto de Conexão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Foi bom.